E em comemoração ao mês da mulher, a Transporte da Zona Oeste está realizando uma série de entrevistas com figuras femininas notáveis do setor de transportes. E hoje recebemos aqui a diretora-presidente da Mob Rio, Cláudia Cecim, para mais uma entrevista aqui conosco. E a Cláudia vai poder falar um pouquinho com a gente sobre os desafios de ser diretora-presidente da Mob Rio, também responder alguns questionamentos e o papel da mulher na área de transportes. Muito obrigado, Cláudia, por mais uma vez nos receber aqui também. Obrigada, é um prazer. Então vamos para as perguntas? Vamos. Então eu queria saber qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou desde que assumiu a diretoria do BRT. O estado em que o sistema estava, né? A gente não precisa repetir, vocês cobriram fartamente na época, sistema muito degradado, os ônibus estavam sem manutenção nenhuma, estavam no estado realmente deplorável, as pessoas não conseguiam usar, né, o serviço. Como eu já tinha trabalhado com o prefeito Eduardo Paes e tinha participado como então presidente da Sete Rio da implantação do BRT, eu sei o trabalho que deu para implantar, né? Porque foi uma mudança muito grande para os motoristas, para os pedestres, para os passageiros, e ver aquilo ali se despedaçando, né? Eu Nessa época não estava mais na prefeitura, eu estava aposentada, estava trabalhando até no estado, mas também com mobilidade. Então eu ficava muito triste de ver a Sueli, por exemplo, que ajudou a criar minha filha, moradora da Zona Oeste. Eu vi a felicidade que ela ficou quando abriram o túnel, quando chegou o BRT, ela não precisou mais sacolejar pela Serra da Grota Funda para vir trabalhar. E eu via todo mundo sofrendo muito com aquela situação. Então, quando eu fui convidada, eu não, na hora eu aceitei. E eu sabia que ia ser difícil. Muita gente disse que eu era completamente doida, que eu não ia conseguir, que prefeitura não entende de ônibus e como eu ia cuidar daquilo tudo e que eu ia estragar meu currículo. Olha, tudo que você fez de bom na sete, você vai jogar no lixo agora, porque senão vai dar certo. Isso é uma maluquice do prefeito, não cai nessa. Mas eu sempre tive muita fé. A prefeitura também ajudou muito. E o maior desafio foi esse, né? A gente pegou uma frota aí que tinha 120 cacarecos e não adianta, chegava um ponto que por mais peça que você trocava, porque estava tudo tão estragado, eles estavam tão abandonados. E eu sei agora que a gente tem essa frota, que também não é novíssima, né? Tem carro aí que já está rodando há mais de 3 anos, inclusive. Dá muito trabalho manter. É caro, é dispendioso, você tem que fazer muita manutenção preventiva. A nossa mecânica, ela não é feita para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, se você for pelo manual, o tempo de reposição de peça de ar-condicionado é metade do tempo do que está no manual. E outras peças também, por causa das condições da cidade do Rio de Janeiro e do BRT em si, né? Por exemplo, você vê Transcarioca, você tem estações muito próximas, ele passa por muitos cruzamentos, então é um tal de acelera e desacelera. Então, assim, essa foi ninguém acreditava, muitas pessoas até da prefeitura não acreditavam que fosse dar certo. Então, você enfrentar o descrédito, você enfrentar os funcionários, principalmente os motoristas, muito desanimados, porque os passageiros se enfureciam, muitas vezes eles passavam por situações que não era culpa deles, porque o ônibus parava, tinha problema, e foi um somatório só de pontos negativos, né? Mas a gente, com trabalho de gestão, com a ajuda de vários órgãos da prefeitura, de várias pessoas que ajudaram, dos ônibus novos principalmente, a equipe da SMTR, e a gente conseguiu, né, fazer do BRT um meio de transporte decente de novo. A senhora atribui essa mudança na gestão como algo extremamente positivo para o jeito que o BRT é hoje, certo? Com certeza, né? A gente faz uma gestão bastante enxuta, e para a gente até um pouco mais difícil, né? Porque a iniciativa privada ela não precisa fazer licitação, a gente precisa, né? Então imagina, eu tenho, sei lá, mais de 20 modelos diferentes de ônibus, até porque foram comprados em fases diferentes, cada lote tinha um fornecedor. Então eu tenho uma diversidade absurda de peças para serem licitadas, né? De vidro, cada vidro tem um tamanho, tem um modelo, todas as peças que são necessárias para a manutenção dos ônibus, cada um com uma carroceria diferente. Então tem que ter uma gestão muito ágil, muito enxuta, para poder comprar isso sem pagar mais caro do que a gente pagaria se fôssemos iniciativa privada. E, assim, muito olho do dono, muito zelo,
Eu cuido dos BRTs como se os carros fossem meus, literalmente, né? Então eu, assim, quando ele é abarroado, quando tem uma conversão proibida, que eu não entendo como é que continua a acontecer, está sinalizado, inclusive aqui da Zona Oeste, o Altimeia tem um, não sei se não vê, ponto cego, mas se está sinalizado, não pode convergir. O vandalismo, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir bastante nisso, bastante mesmo, mas foi um trabalho de BRT seguro, conscientização da população. Hoje, nas redes sociais, se alguém vê alguém mexendo, já fala na hora. Então, mesmo que a gente não consiga pegar, a gente vai e conserta. Então, assim, tem que ser uma atuação. Nenhum ônibus sai da garagem sem checklist, nenhum ônibus sai da garagem com uma lanterna que não esteja funcionando, com um arranhado, com uma moça, por menor que seja. A gente não pode deixar a peteca cair. Essa é que é a questão. Você tem que sempre estar em cima e cuidando muito. Pode deixar chegar igual o período que a gente passou do azul. Exato. Não, porque você chegar... O que aconteceu com o azul, principalmente, né? O sistema de portas, ele dá trabalho para fazer manutenção. Porque o passageiro, ele gosta de viajar encostado na porta. Ele adora viajar encostado na porta, né? E aí, isso, aos poucos, a porta vai começando a querer sair do trilho, né? Então, você tem que manter aquele sistema de portas sempre 100%, porque qual era o nosso lema quando a gente começou com a Frota Nova? O amarelinho não anda de portas abertas, não é isso? Que era, assim, uma das grandes questões, que as portas não fechavam, né, dos ônibus azuis. Então, antes da minha gestão, como dá muito trabalho, é uma manutenção a mais, você tem que fazer alinhamento de sensor, troca a borracha, desativa o sistema de portas. Para quê? Não precisa. Aí desativaram o sistema de portas. As pessoas começaram a forçar e aí foi piorando. Então, assim, eu não transijo. Eu falei, quem desativar o sistema de portas aqui é pena de morte. Entendeu? Então, são vários detalhes que compõem essa gestão. Não é uma coisa só, são vários aspectos. E de que forma a Mob Rio, enquanto empresa, tem atuado para ampliar a presença feminina, seja em áreas administrativas, seja em qualquer âmbito da empresa? Bom, na MOB, a única forma de entrar na MOB Rio é através de um processo seletivo, que é publicado no Diário Oficial e tem as regras claras, né? A gente não pode discriminar mulher e também a gente não pode discriminar homem nem gênero, nenhum gênero. Então, a pessoa, desde que preencha aqueles requisitos, né, ela vai entrar na MOB Rio. Agora, eu tenho motoristas mulheres, eu tenho mecânicas que são mulheres, eu tenho valistas que são mulheres, e eu estou pensando em fazer uma parceria com o SESC Senat, talvez, para a gente poder incentivar as mulheres a fazerem cursos. A gente tem uma iniciativa interessante que todas as empresas de transporte, elas são obrigadas a ter um percentual de menores aprendizes. E esse percentual ele é proporcional ao número de funcionários, né? Então, no caso da MOB, embora eu não possa colocar um menor aprendiz para dirigir, o efetivo de motoristas, que hoje está em torno de 2.000, ele conta na cota do menor aprendiz. Então, para não ter menor aprendiz saindo pela janela, sem ter o que fazer, eu incentivo boa parte a ficar nas garagens. E aí, eles são treinados para virarem os futuros mecânicos. Quando tem o processo seletivo, eles vão poder... Vai ser a nossa primeira experiência agora, vai ser um edital agora em março, se eu não me engano, que a gente vai aceitar a experiência do menor aprendiz treinado pela MOB. E aí a gente vai incentivar agora a que sejam contratadas menores aprendizes do sexo feminino. Porque a mulher é mais caprichosa, mais cuidadosa, né? Você quer melhor do que uma mulher para fazer um checklist no carro, para ver se está ok? Mulher é cri-cri, mulher é chata, né? Então, e eu, assim, além disso, né, a gente está pensando em formas de poder absorver mão de obra feminina nas garagens, que nós temos hoje, mas eu gostaria de aumentar. Na direção da MOB, né, tem eu que sou diretora-presidente, a minha diretora de administração e finanças, que cuida toda essa parte de licitações, RH, ela é uma mulher também, a minha compliance é mulher, a minha assessora é mulher, as minhas 2 assessoras de comunicação são mulheres, a minha gerente financeira também é mulher, na minha equipe, né, de direção são várias mulheres, né? Não, assim, porque são competentes. Uma vez me perguntaram assim,
Você tem alguma dificuldade de você dirigir uma empresa que a maioria é homem, motorista, mecânico? Como é que é? Eles aceitam essa liderança, eles questionam. Eu falei, eu acho que o problema não é se é homem ou se é mulher. O problema é você estar com eles. Então, eu passo madrugada em garagem vendo a soltura. Quando a gente tem algum problema, eu sou a primeira a chegar. Eu adoro frequentar a garagem. É você não ficar literalmente com a bunda no ar-condicionado, achando que você está lá em cima e não ver o que está. Você se preocupar com as situações, tentar resolver e criar um clima de que a diretoria realmente se importa com o funcionário. A diretoria sabe o que cada um faz. Então não é questão de ser homem ou mulher. É questão de saber ser líder e não chefe. Bom, indo para a nossa última pergunta, eu queria saber de que forma a Mob Rio tem atuado também para combater o assédio contra as mulheres no transporte público. Então, o BRT Seguro atua muito nisso. A gente está agora introduzindo equipamentos novos, depois eu acho que até vale depois quando tiver implantado, vocês já estão convidados a voltar aqui para fazer essa cobertura. Nós acabamos de fechar uma licitação que vai derivar num contrato de sistemas inteligentes embarcados dentro dos ônibus. A gente hoje só tem o GPS, né? Então a gente vai ter aquela tela, o painel que interage com o motorista e vice-versa, para mandar alguma orientação, alguma interrupção, alguma intercorrência, e o motorista também vai poder acionar aqui no centro de controle, onde fica parte do BRT Seguro aqui. Ele vai poder acionar se ele presenciar algum comportamento de assédio, importunação sexual. A Natália deve ter o número, o BRT Seguro já fez várias prisões, várias conduções justamente por conta de assédio. E a gente também sempre faz parceria com os outros órgãos da Prefeitura e do Estado que fazem campanhas, né, contra o assédio e a violência contra a mulher. Pessoal, recebi aqui Cláudia Cecim, diretora-presidente da Mob Rio. Gostaria mais uma vez de agradecer. Eu que agradeço. Como sempre, nos recebendo maravilhosamente bem. Obrigada. Vocês merecem. Obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima.